Ok, Robert, pode começar. Beleza, Cid, obrigado. Então, queridos irmãos e irmãs, muito boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa reunião de hoje. Hoje teremos a companhia da Beth, e tratará do tema Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, para nos conduzir nas reflexões de hoje. Então, vamos iniciar os trabalhos, né, com a leitura do livro Fonte Viva, Psicografia de Emmanuel, Chico Xavier. A edição que nos abriu é de número 4, Cada Qual. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, 12, 4. E Emmanuel nos ajuda a interpretar essa passagem da seguinte maneira: em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no âmbito geral. Os dons diferem, a inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos, a capacidade é o fruto do esforço de cada um de nós. Mas o Espírito Divino, que sustenta as criaturas, é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos, e a vontade divina te aproveitará. Então, queridos irmãos, vamos fazer a nossa prece inicial. Então, convido a todos que fechemos nossos olhos. Respiremos lenta e profundamente, tranquilizando nossos corações, nos harmonizando com essas energias benéficas que vêm de mais alto, que vertem generosas do coração do Cristo, nos envolvendo a todos nesse momento, pacificando o nosso espírito, envolvendo o nosso ambiente doméstico em vibrações amorosas, caridosas, nos propiciando as devidas oportunidades para aprendermos cada vez mais e sempre melhor. Que as lições de hoje calem fundo em nossos corações e que podemos, cada um de nós, onde quer que estejamos, ser um ponto de luz, multiplicador do Evangelho de Jesus. Que a paz do Mestre nos envolva a todos, que a espiritualidade superior conduza a nossa irmã Beth nas reflexões de hoje e que possamos, dentro do nosso entendimento, nos capacitar ainda mais a sermos mensageiros do Cristo, onde quer que estejamos. Que assim seja. Beth, com você. Boa noite, queridos irmãos de Ideal Espírita. Primeiro, quero dizer que é um grande prazer, né? Porque eu já tinha gravado uma palestra, mas para o YouTube. É a primeira vez que eu estou aqui, digamos assim, virtualmente ao vivo com vocês. Então, é um grande prazer, é uma forma da gente perceber que voltou a casa, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre os momentos difíceis, os momentos dolorosos que passamos na nossa vida, né?
Por que no planeta Terra há tanto sofrimento? Como agimos diante desses momentos? E qual seria a forma assim, mais favorável de agirmos, visando atingirmos o nosso objetivo aqui na Terra? O nome pouco comum na nomenclatura espírita que demos à nossa palestra foi assim, proposital. Essa frase, levanta, né, sacode a poeira e dá a volta por cima, é, na realidade, o trecho de uma música popular brasileira, né? Eu sou fã de MPB. É um samba, composição de Paulo Vanzolini, cantada, entre outros artistas, pela minha saudosa xará, a Beth Carvalho, né? Cujo nome é Volta por Cima, o nome da música. Eu escolhi esse tema para chamar nossa atenção mesmo, né? Aquela coisa assim de causar, como diz os jovens por aí hoje em dia. Então, primeiro, queridos irmãos, se temos que levantar, né, em alguns momentos da nossa vida, em alguns momentos da nossa existência, é porque nós caímos, não é mesmo? O cair faz parte dos baixos da vida, porque a nossa vida aqui na Terra, ela é cheia de altos, né, e baixos o tempo inteiro. Então, para iniciarmos essa conversa, é importante nós refletirmos por quê? Porque nós temos altos e baixos, né? Eu digo assim, momentos felizes e momentos muito difíceis, momentos muito angustiosos, momentos muito tensos, momentos muito tristes, momentos muito desafiadores. Como muitos de nós já sabemos, a Terra é um planeta de provas e expiações, né? Em fase de passagem para a categoria de planeta de regeneração. E nessa categoria de provas e expiações, ou expiações e provas, como também encontramos grafado em alguns livros, é absolutamente normal, queridos irmãos. Ou melhor, mais que normal, é absolutamente necessário convivermos com os altos e baixos. Nós não conquistamos ainda, nós que estamos encarnados aqui na Terra, não conquistamos ainda a condição de dispensarmos essa convivência, de abrirmos mão dos altos e baixos para obter os aprendizados que nós precisamos obter. Cada um tem os seus, né? Os meus aprendizados provavelmente são diferentes dos da Marisa, do Elber, mas cada um tem os seus e todos nós temos aprendizados a obter em cada uma das existências que Deus nos concede aqui na Terra. Vejam que eu frisei o ainda, nós, né, não conquistamos ainda, porque tenhamos certeza, nós vamos chegar lá. Nós vamos conseguir dispensar, não necessitar mais desses altos e baixos. Os mundos, queridos irmãos, segundo a nossa doutrina espírita, eles dividem-se em 5 categorias, né? Há os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos felizes ou ditosos e os mundos celestes, né? Todo mundo que fez o ESG aqui, que passou pelo estudo sistematizado da doutrina espírita, já viu isso, não é mesmo? Então, um dia, meus queridos, todos nós seremos habitantes dos mundos celestes. E assim como os habitantes dos mundos celestes hoje nos ajudam, nos socorrem, nos amparam, porque quando nós oramos a Deus, são eles que são designados por Deus para nos ajudar, né? São eles que são os nossos anjos de guarda. Então, assim como eles, um dia, um belo dia, nós estaremos nestes mundos com essa tarefa, entre muitas outras, né? Isso não é lenda, queridos, isso é fato. Nós vamos falar um pouquinho dos mundos venturosos para ficarmos assim bem motivados a mudarmos, né? A construirmos o nosso passaporte para lá. Está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai, tudo que nós vamos falar aqui, né, nesse momento. Quem quiser depois dar uma olhada, assim, para aprofundar, é importante. Então, lá está que nos mundos que alcançaram um grau superior, as condições da vida material e moral são bem diferentes da vida aqui na Terra. Está assim, como por toda parte, a forma corpórea, né, essa nossa forma física, lá é humana também. Porém, é embelezada, é aperfeiçoada e, sobretudo, é purificada. O corpo nada tem dessa materialidade terrestre,
E lá ele não está, por não ter essa materialidade terrestre, ele não está, consequentemente, sujeito às necessidades, né, nem às doenças e deteriorações que a gente passa por aqui, que predomina aqui. Olha só que coisa interessante, não termos mais doenças, né, não termos mais artrose, mais diabetes, mais nada. Lá não tem mais isso. Mais apurados, os sentidos lá, nos mundos venturosos, são assim aptos à percepção que aqui na Terra nós não temos. Porque a forma grosseira, ainda da nossa matéria, nos impede, né, que isso aconteça. A leveza específica do corpo lá permite que as pessoas se locomovam rápida e facilmente, né, ao invés de se arrastar penosamente pelo solo. Elas deslizam, a bem dizer, pela superfície ou pela atmosfera, né, que eles chamam de volitar, sem qualquer outro esforço além da vontade de querer se locomover para um lugar ou para outro. Conforme a gente tem a imagem dos anjos, né? Ou como os antigos imaginavam, os manes nos Campos Elíseos. Então, nesses lugares, os homens conservam, de acordo com a sua vontade, os traços das suas existências passadas. E é assim que eles se mostram aos seus amigos, né? Até que para esses amigos os reconhecerem. Porém, eles aparecem irradiando uma luz divina, né? Não é essa luz aqui que eu estou irradiando nesse momento, que é a luz elétrica, não. É uma luz divina. Eles aparecem transfigurados pelas impressões interiores, né? Que lá são sempre elevadas. Lá nesses lugares, nesses mundos venturosos, em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, como nós vemos aqui na Terra, se pararmos para analisar, né, a gente, quando está no lugar público, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já fiz algumas vezes, qualquer lugar público, você começa a olhar para o semblante das pessoas, eles são muito tristes, a maior parte das pessoas tem um semblante triste, né, desanimado, poucos rostos estão assim iluminados por um sorriso. Então, nesse lugar, nós não vemos as pessoas com esse rosto desse jeito, não. Lá, a inteligência e a vida, né, cintilam nas imagens das pessoas com o fulgor que os nossos pintores aqui, os nossos artistas plásticos, eles têm figurado nas suas obras na aureola dos santos, né? Aquela luzinha assim em cima, aquela coisa maravilhosa, aquele brilho, né? Então, nesses mundos venturosos, as relações são sempre amistosas entre os povos, isso é uma coisa muito interessante. Não é como aqui na Terra, que a gente vê aí os povos, os países, as nações disputando poder, disputando por predominância na economia, né? Agora tem uma disputa, até uma disputa saudável, para quem consegue mais rápido, né, a vacina contra o coronavírus. Mas isso não existe nesses mundos venturosos, essa disputa, né? As relações entre os povos jamais são perturbadas pela ambição, né? Porque isso é ambição, a gente sabe que por trás dessa disputa de quem consegue primeiro lançar a vacina no mercado, é uma ambição que existe, né? Não um interesse em realmente curar as pessoas. Então, nesses mundos, as relações jamais são perturbadas pela ambição de qualquer parte, né? Um povo não tem a ambição de escravizar o outro povo, não existe guerra. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só tem uma coisa, né, que estabelece a diferença entre as condições de uma pessoa e de outra e dá a supremacia. Essa coisa se chama superioridade moral e intelectual. A autoridade nos mundos venturosos merece todo o respeito, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem, ele não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se sempre. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros. Todo mundo nesses mundos trabalha com essa função, com esse objetivo. Mas esse trabalho, essa busca, não causa neles, não constitui um tormento, e sim uma nobre missão, né? Que os induzem a estudar com muita vontade, com muito ardor. Para quê? Para igualarem-se aos mais elevados. Nesses mundos, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja.
Um laço assim de amor, de fraternidade, prende todos os homens uns aos outros, né? Que nem nós aqui, a família Cefrate, estamos também ligados por laços de amor. Os mais fortes lá ajudam os mais fracos. Lá as pessoas possuem bens, possuem, mas em maior ou menor quantidade conforme eles tenham adquirido, né? Por meio do quê? Da inteligência, do seu progresso moral. Ninguém, todavia, sofre se lhe falta o necessário, uma vez que nesses mundos ninguém se acha em expiação, como nós aqui na Terra. Numa palavra, queridos irmãos, o mal nesses mundos não existe. Eu acho assim uma delícia, sabe? Ler isso, acredito que é uma grande felicidade nós sabermos que um dia cada um de nós vai habitar um mundo assim. Acho assim que é uma promessa de futuro maravilhosa que deve nos instigar, deve nos motivar para construirmos o nosso passaporte, que é a nossa reforma íntima, né? Para irmos para lá um dia. Mas, por enquanto, vamos entender sobre o nosso mundo aqui, a nossa casa terra, né? Nós falamos no início que iríamos falar sobre porque sofremos aqui, né? Porque passamos por dificuldades, como as enfrentamos, e até porque nós precisamos desse entendimento para nós avançarmos na nossa reforma íntima. Nos chamados mundos de provas e expiações, que é o nosso caso aqui, o mal ainda predomina. E é essa razão porque neste planeta o homem convive com tantas misérias, com tantas dores, né? Nós já falamos em palestras anteriores que a energia que predomina na Terra é a somatória da energia individual de cada um de nós. Vocês lembram? Então, se nós queremos que a vibração da Terra mude, melhore, nós temos que fazer a nossa mudança individual, né? Para essa somatória ser melhor, ser mais elevada. Meus amados, é extremamente importante nós entendermos isso, né? Para quê? Para nós pararmos de nos angustiarmos com as dores, né? Transformando-as em sofrimento. Vocês sabem que dor todo mundo sente, não é isso? Não tem ninguém encarnado aqui na Terra que nunca, em toda a sua existência, deixou de sentir dor. Não sentiu dor, passou assim, não tem. Agora, se a gente prolonga essa dor, né? Se nós nos martirizamos, que é se tornar mártir, então essa dor ela vira sofrimento. E nós, apenas pobres sofredores. Aí vocês podem pensar assim, então, Beth, eu vou entender, né? De onde vem essa dor, porque eu sofro, né? Porque a Terra é um planeta de provas e expiações. Eu vou parar de me angustiar, vou parar de sofrer, de me preocupar com a minha dor individual e com as dores dos outros, e eu vou ficar indiferente, como se nada estivesse acontecendo. É isso? Não, meus queridos irmãos, não é isso. Não é isso mesmo, né? O objetivo de entendermos é justamente para facilitar o nosso lidar com essa dor e irmos em busca de entendê-la, né? Para conseguir cessá-la. Nós sofremos, queridos, exatamente no setor da vida em que nós precisamos crescer. Quando falamos setor da vida, é para nós fazermos a reflexão. Tem gente que sofre mais na área profissional, tem gente que sofre mais na área afetiva, né, que não consegue encontrar a sua cara metade. Tem gente que sofre na área material mesmo, não consegue ter o mínimo suficiente para se sustentar ou sustentar os seus. Tem gente que sofre porque tem muitas dores físicas. Tem gente que sofre porque tem dentro de si sentimentos como preconceito e outras coisas, enfim. Cada um sofre exatamente no setor da vida em que precisa crescer. Tem muita gente que fica querendo saber se a situação pela qual passa, né, nessa existência, a situação de dor, de sofrimento, foi alguma coisa que fez na vida, nessa vida ou em outra vida, e se foi em outra vida, em qual vida foi, né, quem a pessoa era nessa vida, né, como se, assim, tem essa curiosidade, como se isso fosse resolver a situação. Sinceramente, isso não tem a menor importância, não tem a menor importância. O importante, queridos irmãos, é refletir sobre a situação pelo qual se passa, orar a Deus com muita fé, pedindo ajuda para conseguir perceber, entender o aprendizado que esse momento está trazendo, esse momento de dor, né, desse momento difícil, esse desafio.
Depois, ficar alerta, atento para a clareza desta percepção, porque ela vai vir. Tudo que a gente pede a Deus, que não vai prejudicar a ninguém, nem a nós mesmos, tenho absoluta certeza, Ele nos atende. Tudo que for para o nosso bem, Ele nos concede. Então, a partir do pedido, nós temos que ficar atentos, né, para perceber isso que pedimos chegando até nós. E quando ela vir, quando essa percepção, esse entendimento chegar, temos que agradecer muito a Deus por ele ter chegado, né? E aí, o principal, fazer as mudanças necessárias no nosso comportamento para nos reharmonizarmos. Por que reharmonizarmos? Porque toda dor, meus queridos, todo sofrimento, ele resulta de alguma desarmonia que em algum momento da nossa existência nós causamos de alguma forma. Deus, ele é perfeito. O universo todo é harmonia, tudo se entrelaça, tudo se combina. Basta olharmos para a natureza que nós percebemos essa perfeição, né? Então, se em algum momento da nossa existência nós desarmonizamos algo, nós bagunçamos algo, nós temos que arrumar, nós temos que reharmonizar, né? Não é Deus que determina sofrimento para ninguém. Ele criou as leis, e se nós as infringimos, né? Então, nós temos, né? Se nós plantamos, nós temos que colher. Então, depois de nós nos reharmonizarmos, nós temos que tocar o barco, nós temos que seguir em frente. Vá e não peque mais, dizia Jesus quando curava alguém, não é isso? Então, é tocar o barco, seguir em frente, não repetindo o equívoco. Isso é fundamental. Vá e não peque mais. Nós podemos dizer, fazendo assim uma analogia bem simpática e simplória também, que no processo que nós acabamos de descrever, a reflexão é o levantar. A oração pedindo ajuda para obter o entendimento, junto com a percepção da causa, né, e o agradecimento a Deus dessa percepção ter chegado, é o sacudir a poeira, né? Mandar as energias deletérias embora. Nós não podemos nos agarrar a elas, não, elas não nos pertencem. Mas nós precisamos deixá-las irem. Então, essa parte é o sacudir a poeira. E o fazer as mudanças necessárias para reharmonizarmos com o universo, com a vida, e daí tocar o barco e seguir em frente, é o dar a volta por cima. Vou tomar aqui um pouquinho de água, que eu falei meio acelerado. É porque eu estava com muita vontade, estou com muita vontade de falar. O Espírito Santo Agostinho, ele nos traz a informação, no Evangelho segundo o Espiritismo, que na Terra, os espíritos em expiação são, se assim se pode dizer, seres estrangeiros, indivíduos que já vieram, né, já viveram em outros mundos. Nós todos provavelmente já vivemos em outros mundos. Isso também está bem claro no A Caminho da Luz. Contudo, segue Santo Agostinho, nem todos os espíritos que nem todos os espíritos que aqui encarnam, nem todos nós, vêm para cá em expiação. As raças, ele nos diz que as raças chamadas selvagens, elas são formadas de espíritos que apenas saíram da infância espiritual e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com os espíritos mais adiantados. E aí, depois delas, vêm as raças semi-civilizadas, que são constituídas desses mesmos espíritos, mas aí já em via de progresso. Essas são, de certo modo, as raças indígenas, né, da Terra, que aqui se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares. A nossa evolução demora muitos séculos. Aqui na Terra, queridos irmãos, ainda precisamos do mal para percebermos, né, para sentirmos o bem. Da noite para admirarmos a luz, o sol. Da doença para apreciarmos a saúde. Os inúmeros vícios que ainda temos aqui, eles constituem um índice da nossa imperfeição moral, né? E isso é característico de um mundo de provas e expiações, né? Aqui na Terra nós temos uma variedade infinita de tipos de espíritos e condições evolutivas. Não está todo mundo no mesmo nível, não, né? Mas nós estamos todos num padrão mais ou menos próximo. Por isso nós vemos aqui pessoas
cometendo atos absolutamente terríveis, que às vezes a gente vê as matérias na televisão e fica pensando, meu Deus do céu. Né? Outro dia uma amiga me disse, eu estava fazendo um curso, e uma amiga me disse que tinha visto uma cena terrível. Ela dirigindo o carro dela, viu uma pessoa no carro da frente atirar pela janela uma cadelinha. E ela ficou assim, desesperada, sabe? E aí a cadelinha ainda saiu correndo, a cachorrinha ainda saiu correndo atrás do carro para tentar voltar para dentro do carro. E terminou sendo atropelada. Essa minha amiga recolheu a cachorrinha, né? E está com ela, tá com ela, ela está não precisou amputar nenhuma patinha, ela está cuidando, e depois ela vai colocar para adoção. Então, a gente vê ainda coisas que a gente fica absolutamente, assim, boquiaberto, né? E às vezes até muito desanimado. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, ao mesmo tempo nós vemos muita luz. Existe muita luz no mundo. A gente tem que... É só a gente procurar, porque tem muita luz. Tem pessoas que se dedicam imensamente a espalhar o amor, né? A cuidar do próximo. Pessoas anônimas, que estão ali fazendo o trabalho delas, no canto delas, sem menor necessidade de se projetarem, de terem holofotes. É que são vários os níveis evolutivos, né? E uns aprendem com os outros nessa grande escola chamada Terra. Isso está claro na questão 779 do Livro dos Espíritos. Essa é a primeira de várias questões que elas são intituladas A Marcha do Progresso, né? Nessa questão, Kardec, ele pergunta aos espíritos assim: a força para progredir áurea o homem em si mesmo? Ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? E os espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso uns dos outros, né? Mas todos nós aqui, encarnados e desencarnados, que os desencarnados são muitos aqui na Terra, dizem que a população de desencarnados é 5 vezes maior que a de encarnados. Então, todos nós, encarnados e desencarnados aqui na Terra, nós temos em comum, o que nós temos em comum é que é o entendimento de que a casa Terra, né, é um lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Ou seja, mesmo os que estão aqui vibrando luz, né, todos nós já tivemos nossos momentos em algumas existências de rebeldia às leis de Deus. E que bom, queridos irmãos, que maravilhoso que nós já compreendemos que este não é o caminho. Um dia, evidentemente, a Terra sairá da sua atual condição, né, de mundo de provas e expiações, e passará à condição de mundo de regeneração. Porque o globo terrestre está, como tudo na natureza, submetido à lei do progresso, né? Sobre a lei do progresso, eu quero compartilhar com vocês uma anotação muito interessante de Kardec, que está na questão 789 do Livro dos Espíritos. Lá Kardec coloca que a humanidade ela progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e se instruem, né? A gente já está sabendo. Quando estes, os instruídos, eles preponderam, ou seja, eles estão em número maior, então eles tomam a dianteira e arrastam os outros, né? De tempos em tempos, surge no seio da humanidade homens de gênio que lhe dão um impulso para a humanidade avançar. E aí vem depois, como instrumentos de Deus, os que têm autoridade e em alguns anos fazem a humanidade adiantar por muitos séculos. Se nós dermos uma passada de olhos na nossa história, na história da nossa humanidade, nós vemos muitos exemplos do que a gente está colocando, né? Nós destacamos esse trecho só para nós vermos como Deus ele não descuida do nosso progresso. Como o nosso Pai é amoroso, está sempre cuidando da gente. Além de Ele nos dar a oportunidade da reencarnação para progredirmos, Ele nos auxilia, enviando espíritos mais evoluídos, né, meio que para nos puxar pela mão mesmo, né? E, como já falamos, a nossa história está cheia de exemplos. Os vários que vieram antes de Cristo, né, como precursores dos seus ensinamentos, e os vários que vieram depois, como ratificadores da sua mensagem, né? Isso também está claro lá no A Caminho da Luz, na Gênese, nesses livros todos, a história de todas essas figuras, esses espíritos super importantes,
para a nossa construção, né? Nossa construção moral está colocada lá. Então, é essa passagem da Terra, da condição do mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, que muitos dizem estarmos vivendo hoje, né? Nesse exato momento. E alguns se arriscam a dizer que deve se findar lá por 2050, 2057. Mas existem os que dizem que esse momento ainda está muito longe de se findar, porque a mudança depende dos espíritos que aqui se encarnam, nós, né? E o nosso adiantamento moral, como já viemos falando, é que vai definir este dia. Não adianta nada, por exemplo, nós passarmos por uma pandemia como a que estamos vivendo nesse momento com o coronavírus e sairmos dela do mesmo jeito que entramos. Alguém aqui já se questionou qual o aprendizado que eu preciso obter com esta pandemia? Alguém já parou um momentinho dentro da sua casa, né, que estamos todos ilhados, e fez essa pergunta a si mesmo? Vejam que cada um de nós vive essa pandemia de um modo diferente, né? Tem os que adoeceram e se curaram, tem os que adoeceram e encerraram essa sua existência, tem os que não adoeceram, mas conviveram com a doença na sua família, né? Viram entes queridos partir, tem os que conviveram e viram entes queridos se curar, que coisa boa, né? Tem os que não adoeceram e não passaram com a experiência de ter a doença em casa, tem os que estão na linha de frente, muitas vezes tendo que lidar com essa limitação de não dar conta de salvar a vida de uma pessoa, o que deve ser uma experiência muito difícil, né? Tem os que estão convivendo em casa com a família, às vezes a família é pequena e habita num ambiente, a família é grande, habita num ambiente pequeno e dá muito atrito, né? Então tem trocentas situações acontecendo, cada um vivendo essa experiência da pandemia de uma forma diferente. Cada um vivendo, queridos irmãos, o que precisa viver. Porque nosso Pai, ele é perfeito e ele não permite que ninguém passe por nada ao acaso. Não nos dá um fardo que nós não possamos suportar. Nós só não podemos desperdiçar essa experiência. Por isso, buscar o aprendizado dela é fundamental. Como nós reagimos hoje aos altos e baixos das nossas vidas, né? Principalmente aos baixos? É importante nos questionarmos sobre isso. Nós ficamos no chão, nos lamentando? Levantamos e ficamos de pé, mas paralisados? Nós levantamos, nós sacudimos a poeira, mas nós não conseguimos ir em frente? Ou efetivamente nós levantamos, nós sacudimos a poeira e nós damos a volta por cima? Quais são os padrões de comportamento que nos paralisam e muitas vezes não nos deixam levantar, superar uma situação difícil? Um deles, queridos irmãos, talvez o principal, é a queixa. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 9, o seguinte: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Muito sério, não é mesmo? Muito sério. A queixa pode nos levar à condenação. Mas que condenação é essa? Condenação de não conseguirmos levantar, de ficarmos no baixo, não permitirmos que venham os altos, os bons momentos. Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, o patrono da nossa casa, no livro Vinha de Luz, ele interpreta essa passagem de Tiago, lembrando-nos que a queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. E que se nós somarmos os minutos que nós gastamos nesse falso sistema de desabafo, ele chama a queixa de falso sistema de desabafo, nós ficaríamos admirados do volume de tempo perdido. Então é isso, queridos irmãos. Queixa é energia perdida. Emmanuel ressalta que a palavra lamentosa, né, que é a queixa, ela desfigura muitos quadros nobres do caminho, né, além de anular grandes cotas de energia. Ele nos lembra que o discípulo do Evangelho de Jesus, nós, no caso, né, nós somos cristãos, seguidores do Cristo. Ele lembra que nós devemos, antes de qualquer amargura, né, antes de qualquer queixa, de qualquer lamentação,
quando vem o problema, quando vem a dificuldade, quando vem a irmandor, nós devemos tentar tranquilizar o nosso mundo interno. Tranquilizar o mundo interno. E perguntar a nós mesmos, me queixar por quê? Minha mãe sempre tinha uma frase, sabe, que eu ficava refletindo sobre ela. Ela falava assim, se Jesus, que era um espírito super evoluído, sofreu o que sofreu, foi crucificado, nós fizemos tanto mal a ele, passou pelo que passou, por que eu vou reclamar de uma dificuldade que eu estou passando? Emmanuel nos pergunta, não será a esfera de luta? Aí ele está se referindo à situação difícil, né, pela qual nós estivermos passando. A esfera de luta é isso. Não será a esfera de luta o campo do aprendizado? Acaso não é a sombra que pede a luz? Não é a dor que reclama o alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? Essas indagações todas de Emmanuel, elas visam nos cutucar, né? Nos chamar à reflexão. Aquela reflexão que falamos no início, né? Que devemos fazer diante de uma dor, diante de um problema. Qual o aprendizado, Pai? Me ajuda a enxergá-lo. Ele nos alerta, Emmanuel, ainda, que a queixa ela é um vício imperceptível. Ou seja, às vezes nem nos damos conta de que estamos fazendo. E é um vício que distrai pessoas bem intencionadas da execução do dever justo. Por isso temos que ficar muito atento, né, aos nossos comportamentos. Por último, Emmanuel enfatiza que a queixa ela não atende à realização cristã em parte alguma, e ela complica todos os problemas. E aí ele pede-nos, isso é fundamental, que nós nos lembremos que se nós nos entregarmos a ela, a queixa, conduzidos à ociosidade, ou seja, nós vamos ficar paralisados, né? Nós não vamos conseguir levantar, muito menos sacudir a poeira, né? E menos ainda dar a volta por cima. Nós vamos ficar paralisados, nada faremos para mudar a situação. E isso nos encaminhará a uma profunda perturbação. O fruto dessa perturbação, queridos irmãos, se chama vitimismo. Depois de nos queixarmos muito, nós vamos estar cada vez mais convencidos que nós somos vítimas e que nós não merecíamos estar passando pela situação difícil que estamos envolvidos. E aí nós já sabemos que isso não é verdade, não é mesmo? Nós não somos vítimas de nada nunca, apenas colhemos o que plantamos em algum momento da nossa longa existência. E reconhecer isso, queridos irmãos, não é para nos sentirmos mal ou ficarmos com raiva de nós mesmos, não é para gerar sentimento de culpa na gente, né? Mas é apenas para nós pararmos de nos vitimizarmos, de culpar o outro e partir para buscar a solução, né? Levantarmos, sacudirmos a poeira, buscarmos a solução para uma questão que nós mesmos engendramos. Até porque se fomos nós que criamos essa situação, nós somos a melhor pessoa para resolvê-la. Jesus destacou assim, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios. Se do coração e da mente nascem os males, da mesma fonte nascerão os medicamentos. Kardec, sobre isso, sublinhou que o verdadeiro espírita é reconhecido por sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar as suas más tendências. Por outro lado, Hipócrates, o pai da medicina, nos disse: tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão as que curarão as tuas doenças. Então, meus amados, efetivamente, a bola está com a gente. Outro padrão de comportamento equivocado que temos, às vezes, é o de aumentar o tamanho das coisas, dos problemas, e é algo que também fazemos sem nos dar conta muitas vezes. Outro dia, por um problema assim específico que um dos meus filhos estava passando, eu tive que lembrá-lo que o começo de um dia ruim é apenas o começo de um dia ruim. Nada mais que isso. Se esse ruim vai se estender para todo dia, ou para toda semana, ou para todo mês, ou para toda a vida, é uma decisão da pessoa.
E essa opção desse estendimento, ela é feita quando a pessoa, ao invés de focar na solução, a pessoa foca, né, no problema, ela foca na dor. É como se a dor, se o problema fosse um bolo de trigo, um bolo que a gente faz para comer, para lanchar. E aí a pessoa fica colocando fermento nesse bolo, né? E qual é a função do fermento? Fazer o bolo crescer, não é isso? Então esse bolo cresce, esse problema cresce cada vez mais aos olhos da pessoa, né? Normalmente apenas aos olhos dela, porque ele está do mesmo tamanho. Então, nós não devemos dar a nada, coisa alguma, um valor maior que ela tenha. Não devemos engrandecer o lado negativo de nenhuma situação. Então, amigos, falamos de alguns padrões de comportamento, que são a queixa, o vitimismo, o aumentar dos problemas, o foco na dor, mas existem muitos outros, né? A questão dos nossos padrões de comportamento, que muitas vezes nos impedem de levantar, né? De sacudir a poeira, dar uma palestra assim, só esses comportamentos padrões. Emmanuel nos lembra, isso é importante, na lição Enquanto é Hoje, também no Vinha de Luz, que todos, queridos irmãos, todos os pequenos maus hábitos, mesmo os que são aparentemente inexpressivos, eles devem ser muito bem extirpados pelos seus portadores, que aqui na Terra já disponham de algum conhecimento da vida espiritual. Ele está falando da gente, né? Nós já dispomos de algum conhecimento da vida espiritual. Nós sabemos que a vida continua, não é isso? E ele diz que isso é necessário porque lá no plano espiritual, um dos maiores tormentos para as almas desencarnadas que chegam lá é sentir nos círculos da matéria sublimada flores e trevas, luz e lama dentro de si mesmo. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Que os irmãozinhos que chegam lá e sentem a frustração de não ter conseguido que as flores tenham superado ou limpado a lama e que a luz tenha conseguido iluminar suas trevas, eles se sentem muito frustrados, eles sofrem muito. E isso acontece porque eles perseveraram nos maus hábitos. Num desses inesquecíveis registros nas suas cartas aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele expressa o seguinte: em tudo somos atribulados. E nós já estamos caminhando para o final, tá? Só pedir mais um pouquinho de paciência para vocês. Então, o apóstolo expressa o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Para bem entendermos a essência do conteúdo do que Paulo está querendo nos passar, é necessário que busquemos a compreensão do significado das palavras. Ser atribulado é enfrentar as aflições, adversidades, né, agruras, mortificações, sofrimentos morais e acontecimentos desagradáveis ou penosos. Isso é ser atribulado, por isso todos nós passamos. Angustiado é sinônimo de aflito, né? É de agoniado, de ansioso, de atormentado, de inquieto. Perceberam a diferença? Ser perplexo é ser tomado de espanto, ficar atônito, indeciso, irresoluto, é hesitar. Todos nós ficamos assim, né? Quando somos surpreendidos por uma situação diferente, né, do que estávamos passando. Desanimado, no entanto, é o mesmo que sem ânimo, desencorajado, desestimulado, desalentado, esmorecido, sem vontade de agir. A constatação que o registro de Paulo evidencia, né, é que podemos ser, em tudo que acontece ao nosso redor e em nossa intimidade, atribulados e perplexos. Porém, a recomendação dele é para não sermos angustiados e nem desanimados. Nunca. Em nada. Tudo que não for real, nos diz Paulo, passará. Apenas os valores constitutivos da verdadeira propriedade, que é a espiritual, resistirão, porque esses, queridos irmãos, esses são permanentes. Né? A gente se espanta sempre, a gente já falou aqui, perante as atrocidades, a crueldade, as irresponsabilidades, né? Contei a situação que a minha amiga assistiu, né? Decorrentes, tudo isso são decorrentes da imaturidade espiritual ou da maldade temporária que ainda domina boa parcela da humanidade.
ok? Todavia, mesmo vendo tudo isso, não nos cabe desalento. Notadamente nesse período de transição em que estamos vivendo, em que todos somos convidados, e mais ainda, somos convocados a doar o melhor de nós, realizando o que estiver ao nosso alcance, né, como a nossa cota de colaboração para as mudanças inadiáveis. O comportamento ideal, queridos irmãos, do cristão é não se perder nos caminhos do desânimo, da crítica, do desequilíbrio, né? Mas acreditar, ter a certeza sempre de 3 coisas. Primeiro, que tudo é passageiro. Segundo, que tudo é aprendizado. E terceiro, que nunca nenhum de nós está sozinho. Dificuldades, elas são o treino que precisamos ter para fortalecer os músculos da nossa fé. Para tecer dentro de nós o homem novo, desprovido de medo, de tristeza, de desânimo, de sentimentos mesquinhos. Caminhando para a conclusão da nossa conversa, eu vou compartilhar com vocês uma poesia de um autor desconhecido, né? Eu acho que deve ser daqueles autores que já superaram a vaidade, que nem fazem questão de serem citados. Querem apenas que essas lindas palavras alcancem muitos ouvidos. Então, ele começa nos dizendo assim. E eu gostaria que, nesse momento, cada um de nós, quer dizer, eu não vou poder, mas que vocês fechassem os olhinhos para internalizar bem as palavras. Ele começa dizendo assim: o que é a luz? O que é a escuridão? Como interpretar as lições da vida? Como exercitar a aceitação? Se os fatos te chegam como facadas na alma, como pretende manter-se sempre com a devida calma? O seu estado de espírito influencia sua vida. Seu caminho muda se você está solícito. Seu caminho você constrói. O que acontece no exterior, só você dá valor. Abraçar a paz ou a ira é a atitude que cria um mundo iluminado ou um caminho desamparado. A opção é sempre sua. Não esqueça, meu irmão, alimente sua alma sempre com fé, amor e perdão. Era o que tínhamos para compartilhar. Muito obrigada pela paciência e pela oportunidade. Que Deus nos abençoe e que nós, cada um de nós, que nós nos permitamos sempre, com o amparo dele, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Muito bem, Beth, então agradecemos o teu trabalho, né, que nos contemplou na noite de hoje, e realmente está nas nossas mãos, né, capacidade de sermos felizes. E assim, queridos irmãos, nessa atmosfera de luz que nos envolve, vamos fechar nossos olhos novamente, fazemos a prece final, agradecendo a Jesus, nosso querido Mestre, a Deus, nosso Pai amantíssimo, a oportunidade desse reencontro, com corações fraternos, na casa fraterna, nos envolvendo em luzes, em amor, em paz, nos abraçando uns aos outros, agradecendo a oportunidade do reencontro, a oportunidade de compartilharmos os ensinamentos da noite de hoje. Que possamos, querido Pai, seguir na Tua paz, levando os nossos familiares, levando aos nossos familiares esses sentimentos de alegria, de fé, de esperança, confiantes na Tua palavra, na Tua presença, no Teu estímulo, para que possamos sempre, onde quer que estejamos, em qualquer situação, lembrar do Teu nome, do Teu auxílio, e conseguirmos dar a volta por cima. Que a paz de Jesus nos envolva, que Deus, nosso Pai, nos acompanhe. Pedindo permissão, Pai amantíssimo, para finalizarmos os trabalhos de hoje. Em teu nome, rendendo-te graça. Muito obrigado, Beth. Excelente. Boa noite.